Olá, gente, eu sou o Gabriel e esse é o canal À Margem. Nesse vídeo eu vou falar de um francês que investigou, pesquisou, descobriu toda a estrutura que o poder é constituído. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar as notificações, dê o like e compartilhe o vídeo aí nas suas redes. O francês de quem eu estou falando é Michel Foucault, um filósofo, um historiador que viveu ali durante o final do século XX, começo do século XXI. E Michel Foucault, de uma maneira brilhante, conseguiu investigar, descobrir como funcionam todas as relações de poder existentes na nossa sociedade contemporânea, sobretudo na sociedade pós-Revolução Francesa. E Michel Foucault, ele foi percebendo ali todo o conluio, toda a articulação que a grande burguesia, o Estado ali no século XVIII, durante a Revolução Francesa, ele foi percebendo que toda essa articulação, todo esse conluio, que através da criação das instituições ali como hospital, prisão, escola, o próprio tribunal, que essas criações nada mais eram de mecanismos visando ali a domesticação, dos corpos dos proletários, dos não proletariados. Só que o discurso que estava por trás do surgimento dessas instituições era visando uma melhoria social, era visando uma melhoria ali de toda uma sociedade, todo o funcionamento que uma sociedade precisava ter. Então, quando você cria um hospital ali, um hospital de manicômio considerado para os loucos, na verdade, não se estava querendo criar um espaço para melhorar ali as condições de um considerado louco. Na verdade, era para domesticar o corpo daquele louco que, caso ele fosse se articular com outras frentes ali, com outras correntes, com outros grupos ali que estavam insurgindo, naquela época, contra o status quo, contra o capitalismo, contra a ordem vigente, ele tinha que ser enquadrado ali como um louco, E a partir daí ia ficar sob o domínio desse hospital, desse manicômio, sob o aval dos médicos, que iam dizendo quem estava apto a viver no meio social ou não. Mais um exemplo, o tribunal ele não visava mediar ali os conflitos entre a classe plebeia e o clero, Na verdade, visava atender os interesses da grande burguesia, que estavam ali em conluio com o Estado, para poder fazer a manutenção de uma ordem vigente. Então a ideia era fazer do tribunal, com base nas leis, uma domesticação dos corpos. Por exemplo, o trabalhador que estava ali, o não proletariado, o proletariado que fosse se insurgir com um patrão, com a jornada de trabalho ali excessiva, ele tinha que fazer de uma forma que o tribunal aprovasse. As próprias instituições de ensino elas foram se enquadrando nos saberes aí que só a grande burguesia ali fomentava. Então, gente, toda aquela rapaziada ali que ia saindo daquele tipo de comportamento aceitável, para uma sociedade considerada capitalista, eles eram ou enquadrados como os loucos, então eles iam para os hospitais, de manicômio ali, ficavam internados, ficavam sob fiscalização ali de um médico. Aqueles que cometiam atos considerados ilícitos iam para a prisão. Você só era considerado apto a exercer uma atividade se você participasse de alguma instituição de ensino, de alguma instituição escolar, que é uma maneira burguesa, de conceber uma credibilidade, um aval em quem conhece um determinado tipo de assunto. Por exemplo, você só pode ser considerado médico se você estudou numa instituição tal. Só que aí o Michel Foucault percebeu o seguinte, que através do vigiar e punir que a grande burguesia, em conluio com o Estado, foram desenvolvendo, ele descobriu que não precisava mais investir tanto em mecanismos de controles, como hospital, como prisão, etc. Então eles perceberam que o vigiar e o punir podiam ser através dos diversos corpos presentes na sociedade. E como que eles fizeram isso? Através da opinião, E quem foi o grande alicerce para o desenvolvimento desse processo? Foi o jornalismo, que de forma sistemática que começou a fomentar modos de vida que preservassem o funcionamento dos meios de produção e de toda a sua distribuição de mercadorias. Então, gente, olha que interessante o Michel Foucault, através desse livro aqui,
propõe que a gente olhe o poder não através ali da repressão, da violência, da lei, da proibição. Porque, segundo Michel Foucault, ele dizia que se a gente analisar o poder só através dessa esfera, né, que eu acabei de citar, a gente vai estar analisando o poder de uma forma muito esquelética. Então, o Michel Foucault ele vai jogando luz, né, no entendimento e na compreensão do que é, na verdade, o poder que é constituído na nossa sociedade. Que nada mais é do que verdades, discursos, desejos que vão sendo criados, estimulados, fomentados por toda essa articulação entre a grande burguesia, o Estado, o jornalismo, que junto das propagandas vão estimulando o consumo, que vão marcando o território em toda a massa. Então, segundo o francês Michel Foucault, o poder, ele na verdade não é um indivíduo que tem poder sobre outro. Na verdade, o poder, ele se exerce, ele é aplicado. Então aí vai se constituindo que esse poder, né, esse modo de vida vigente, ele vai sendo reproduzido por diversos corpos. Por exemplo, o teu pai, a tua mãe, o vizinho, amigo de trabalho, os próprios trabalhadores, enfim, a sociedade como um todo, ela vai reproduzindo esses modos de vida que vão interessar a quem detém os meios de produção e que precisam distribuir as suas mercadorias para poder obter o lucro. Então, gente, com a orientação desse livro, percebe-se que essas forças de poder, elas atuam nas micro-relações. É só vocês observarem dentro da família de vocês, no bairro, na região, na cidade, no ambiente de trabalho, no ambiente de supermercados, em diversos espaços, vão estar impregnados dessas verdades, desses desejos, desses modos de vida considerados hegemônicos. E quando você chega, apresenta uma sugestão, uma ideia, um questionamento, percebe só como que a maioria das pessoas vão começar a olhar para você. Só que aí a gente não pode ter medo. Só que a gente precisa continuar acreditando em mudanças, né? A gente vai se articulando com as pessoas que estão querendo propor um mundo melhor. E é isso que vai movendo um pensamento revolucionário, um pensamento libertário. Então, gente, essa é a reflexão. O poder não necessariamente ele está lá em cima, na macropolítica, no Congresso. As forças de poder estão atuando do nosso lado. Então, essa é a reflexão, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar as notificações, dê o like, compartilhe o vídeo aí, fomente o pensamento independente. Valeu, gente. Um grande abraço aí.